Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Gabriel, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Nós estamos dando sequência às reuniões da catequese e nós estamos dando sequência ao estudo da oração dos artigos do credo, do creio. E dando sequência, nós falamos na última aula até o trecho em que diz que Nosso Senhor Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Os artigos seguintes, o credo continua dizendo: e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu sei que isso já foi falado, mas entre a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ascensão, quantos dias Nosso Senhor Jesus Cristo permaneceu com os seus apóstolos? Então o Catecismo nos diz o seguinte, respondendo a essa pergunta: por que é que Jesus Cristo, depois de sua ressurreição, viveu na terra 40 dias? E a resposta é a seguinte: Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, viveu na terra 40 dias para mostrar que tinha ressuscitado. Ou seja, ele precisava confirmar na fé os discípulos, os apóstolos, cada um daqueles que tinha convivido com ele, provar que ele estava ressuscitado. Então, é narrado no Evangelho de São João o trecho em que São Pedro e outros apóstolos tinham voltado a pescar, voltado para aquela atividade que eles faziam antes de terem conhecido Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós aqui já fica também uma lição. Muitas vezes nós queremos voltar para a vida que nós tínhamos antes de conhecer Nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele muitas vezes precisa ir nos buscar, porque Ele nos quer junto dele. Então, conta a passagem, Ele vai até lá, pergunta aos apóstolos: tem algo para comer? E eles dizem: não, nós não conseguimos pescar nada. E Nosso Senhor dá a praia e diz para eles: joguem a rede do lado direito. E quando eles jogam, eles não conseguem, de tantos peixes que eles pescaram. E Nosso Senhor Jesus Cristo, São Pedro vai para a praia, seguido depois dos outros apóstolos. É uma passagem belíssima. Eu vou até colocar aqui o trecho para que os senhores possam ver. E nesse trecho, nessa passagem, depois Nosso Senhor Jesus Cristo mostra para eles, come com eles, para mostrar que ele não é um fantasma, para mostrar que ele é realmente um corpo ressuscitado. Então, primeiro aspecto, para mostrar que ele realmente tinha ressuscitado. Para mostrar que ele realmente tinha ressuscitado. Para confirmar os discípulos na sua fé, ou seja, para confirmar aquilo que ele tinha explicado, aquilo que ele tinha ensinado, a doutrina que ele tinha passado, e instruí-los mais profundamente na sua doutrina. Então vamos nos aprofundar um pouco mais nesse ponto. Ou seja, esses 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, demorou-se na terra 40 dias para 2 fins. Qual o primeiro desses fins? Por que motivo? 1. Para mostrar que tinha ressuscitado verdadeiramente, aparecendo repetidas vezes aos apóstolos. Pelo Evangelho, sabemos que apareceu aos seus discípulos, pelo menos umas 10 vezes. Não apareceu, porém, nem se manifestou diretamente aos judeus obstinados. O que significa essa palavra obstinados? Aqueles judeus, aqueles que não quiseram acreditar que ele era o Messias e que estavam, vamos dizer assim, fincados nessa ideia, estabelecidos na ideia de que ele não era Deus e da rejeição da ideia do Messias. A estes ele não apareceu. Não apareceu e nem se manifestou diretamente a eles. Vê-lo ressuscitado era apenas um prêmio.
reservado aos que o tinham amado, embora imperfeitamente, e aos que lhe tinham sido fiéis, e aos que deviam continuar na terra a sua obra. Então, primeiro aspecto, ele queria confirmar na fé, ele queria mostrar-se ressuscitado, ele queria mostrar a sua doutrina àqueles que tinham sido fiéis, mesmo que imperfeitamente, a ele. Porque os discípulos foram perfeitamente fiéis a ele? Não foram. Eles fugiram. São Pedro negou a nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles fugiram na hora do Horto das Oliveiras e da perseguição a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo sendo de uma fidelidade imperfeita, nosso Senhor quis premiá-los, entendam? Nosso Senhor premia qualquer boa atitude que nós tenhamos. Até as boas atitudes que são imperfeitas receberá um prêmio de Deus. Mas, como nós vamos ver também aqui ainda nessa aula, também todas as nossas más atitudes serão castigadas. Sigamos no que nos diz o catecismo. Para os confirmar na fé e instruí-los mais profundamente na sua doutrina. Então, era necessário. Para muitos deles, para muitos dos discípulos, para muitos dos apóstolos, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo parecia o fim. Eles tinham acreditado nele, eles tinham dedicado sua vida, eles tinham abandonado tudo para estar com nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tinha morrido, ele tinha recebido a pior morte que podia receber, que era uma crucifixão, tinha sido tratado como o pior dos criminosos. Para muitos deles tinha tudo sido acabado e ele precisava confirmá-los na fé. Antes da sua morte, nosso Senhor Jesus Cristo pregou o Evangelho aos homens. Depois da sua ressurreição, já não ensinou publicamente. Então, nesses 40 dias, nosso Senhor não vai às multidões pregar o Evangelho, ensinar a sua doutrina. Não. Depois da sua ressurreição, já não ensinou publicamente, mas só aos apóstolos. Aí já era mais esse contato íntimo com aqueles que ele tinha estabelecido para continuar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a quem confiou a missão de pregar a sua doutrina a todo mundo, e de fazer discípulos meus todos os povos, e convertei todos os povos, batizando-os em nome do Pai. Então era a missão dos apóstolos, pregar a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina da Igreja Santa Católica Apostólica Romana. Então era o papel dos apóstolos, a quem ele tinha confiado essa missão. Durante esses 40 dias ele instruiu, como oportunamente veremos, como nós vamos discorrendo como nós vamos falando ao longo dessa reunião, ao longo dessa aula, os dois sacramentos mais necessários, isto é, o batismo e a penitência, e constituiu São Pedro, como já havia prometido, chefe dos apóstolos e de toda a igreja. Então, primeiro ponto, durante esses 40 dias ele instituiu 2 sacramentos. São João Batista, como nós já vimos, está na história, eu vou colocar aqui até alguns trechos que narram isso. São João Batista fazia o batismo, por isso que ele era conhecido como Batista. Nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado por São João Batista. E o batismo de São João era o batismo de conversão, chamava as pessoas a uma mudança de vida. Mas após a ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo fala, como eu já citei aqui, como os evangelistas narram, ide batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, instituiu que os apóstolos deveriam dar o sacramento do batismo a todos os povos do mundo inteiro. É o primeiro sacramento. Mas o evangelista São João também nos narra um outro momento em que nosso Senhor Jesus Cristo, estando com os apóstolos, soprou o Espírito Santo sobre eles e disse a eles: aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, eles lhes serão retidos. Aqui estava dado aos apóstolos o poder de perdoar pecados. Estava dado à Santa Igreja, mas aos apóstolos. Os apóstolos são hoje os bispos, os padres, os que participam
do mistério, né, do sacramento da ordem, eles têm poder de perdoar pecados. E, portanto, estava instituído aqui o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Então, nosso Senhor Jesus Cristo estava enviando os apóstolos, dizendo que eles batizassem, dizendo que eles perdoassem os pecados. Ele já tinha instituído, como nós já dissemos, o sacramento da ordem na Santa Ceia, o sacramento da Eucaristia também na Santa Ceia. Então os sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. E, como nós vimos aqui, o sacramento da penitência, o sacramento do batismo foi formalmente instituído nesse período de 40 dias depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão aos céus. Depois dos 40 dias, subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu de corpo e de alma. E lembrem-se, nós já falamos sobre isso, mas no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que tem as características de um corpo ressuscitado, que já tem, por exemplo, o corpo de Nossa Senhora e que terá os nossos corpos no dia da ressurreição. Se nós tivermos vivido como justos, como católicos, como santos, terá aquelas propriedades de um corpo ressuscitado. A impassibilidade de não sentir dor, de não precisar desse esforço que nós temos hoje para conhecer tantas e tantas coisas. Nós terá a propriedade da claridade, brilharão de acordo com a santidade de cada um. Terá agilidade, irá para qualquer lugar e não terá mais sujeição sob, por exemplo, a gravidade, mas atravessará paredes e tantas outras coisas que nós já comentamos. E também, além da agilidade, terá a sutileza, ou seja, será completamente obediente à nossa alma. Nosso Senhor Jesus Cristo já tinha isto durante esses 40 dias e subiu aos céus com este corpo ressuscitado. Jesus Cristo subiu ao céu também como homem, quer dizer, em corpo e alma. Subiu por virtude própria, acompanhado de todas as almas libertadas do limbo. Então, foi nesse momento, foi na hora da ascensão, que nosso Senhor Jesus Cristo, subindo ao céu de corpo e alma, sendo o primeiro a entrar no céu, é neste momento em que todas as almas dos justos que esperavam, desde Adão e Eva no limbo, entraram no céu, acompanhados em um cortejo belíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo entrando no céu, Ele sendo o primeiro, Ele sendo o primogênito, aquele que entra primeiro e leva consigo todos aqueles que aguardavam com o coração palpitante pelo momento de entrar no céu, de ver Deus face a face. Foi nesse momento, no momento da ascensão, em que isso se deu. Então, todas as almas libertadas do limbo, que introduziu consigo no paraíso, depois da ressurreição, tinha já mandado dizer aos apóstolos: vou para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Com palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A ascensão deu-se do seguinte modo: decorridos 40 dias depois da ressurreição, apareceu Jesus pela última vez a seus discípulos, reunidos em número de cerca de 120. Então, tinha os apóstolos, que são 12, mais os discípulos, as santas mulheres, mais ou menos o número de 120 pessoas reunidas no cenáculo. E conduziu-os a Betânia, ao Monte Olivete, ao Monte das Oliveiras. Então, levantando as suas mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, começou a elevar-se para o céu diante dos discípulos admirados, até que uma nuvem o ocultou a seus olhos. Apareceram-lhe 2 anjos que os despertaram da sua contemplação. Então os discípulos, os apóstolos ficaram como que contemplando ali de nosso Senhor Jesus Cristo que subiu aos céus. Eles anunciaram a segunda vinda de Jesus Cristo. Então quais são as palavras do anjo que apareceu? Homens da Galileia, que estáis olhando para o céu. Por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que, separando-se de vós, subiu ao céu, assim virá do mesmo modo que o haveis visto ir ao céu. Assim findou a vinda visível de Jesus Cristo sobre a terra.
Nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus de corpo e alma. E há já aqui a promessa de que Ele voltará de corpo e alma. Ele voltará à terra para o juízo final. Nós cremos nisso, nós professamos isso. E subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ele vai vir, ele virá novamente à terra na sua glória para julgar vivos e mortos. Segue o texto. Diz-nos o catecismo que no céu Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Estas palavras não devem ser tomadas no seu sentido material. Não se quer dizer com elas que Jesus Cristo esteja sentado fisicamente à mão direita de Deus. Deus Puríssimo Espírito não tem mão direita, não tem direita, nem esquerda. Mas sim que Jesus foi também como homem tornado participante da glória e potestade suprema no céu. São Paulo, escrevendo acerca da grandeza de Deus, diz que ela se manifestou não só na ressurreição de Jesus Cristo, mas ainda pondo a sua mão direita no céu, sobre todo o principado e potestade, virtude, dominação e sobre todo o nome que se nomeia, não só neste século, não só nessa vida, mas ainda na vida futura. Ele meteu debaixo dos pés todas as coisas e colocou sob nosso Senhor Jesus Cristo todas as coisas. Então nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus e nós dizemos que Ele está sentado à direita. Por que está sentado à direita? Porque nós estamos falando de um ser, como nós dissemos, de uma pessoa que tem duas naturezas. Nós estamos dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus que se uniu e que se fez homem, este ser, esta pessoa divina, homem e Deus, está no céu enquanto homem e enquanto Deus. Está no céu nosso Senhor Jesus Cristo, uma pessoa divina, ou seja, está lá de corpo e alma. Então, isso, por exemplo, foi essa semana, foi no último domingo, que nós celebramos essa festa litúrgica da Ascensão. Nosso Senhor Jesus Cristo que sobe aos céus de corpo e alma. Então, diz ainda, festeja-se a subida de Jesus Cristo ao céu com a solenidade chamada da Ascensão. Depois do Evangelho da Missa da Ascensão, apaga-se o círio pascal, pelo menos essa era a tradição, apaga-se. No novo rito litúrgico, ele fica ainda até Pentecostes, mas o normal era apagar-se na festa da Ascensão, para significar que Jesus Cristo, que é a verdadeira luz das almas, subindo ao céu, deixou visivelmente a terra, onde já não o vemos. Vou repetir para ficar bem claro. Apagava-se o círio pascal na festa da Ascensão, tradicionalmente. Por que motivo que nós apagávamos? Para significar que Jesus Cristo, que é a verdadeira luz das almas, subindo ao céu, deixou visivelmente a terra, onde já não o vemos. Então, nós não temos mais a presença física de nosso Senhor Jesus Cristo visivelmente. Nós temos Ele presente na Santa Igreja Católica, seu corpo místico. Nós temos Ele presente na Sagrada Eucaristia. Nós temos Ele presente, mas nós o vemos sob as aparências do pão e do vinho. Nós não o vemos fisicamente. Então, foi o último momento em que fisicamente Ele esteve na terra, entre os homens. E por isso tinha esse simbolismo de apagar-se o círio, porque Ele, que é a luz do mundo, a luz das almas, estava subindo aos céus, e os homens o veriam de novo, de corpo e alma, no dia que Ele voltar na sua glória para fazer o julgamento de todos, dos vivos e dos mortos. Então, este é o primeiro ponto deste artigo que nós estamos falando, do credo. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus do Monte das Oliveiras. Foi lá no Monte das Oliveiras, o mesmo monte em que Ele tinha orado na quinta-feira. Nós já falamos sobre antes da sua paixão. No mesmo monte, Ele subiu aos céus.
Então, o mesmo monte que deu princípio à sua paixão foi o monte onde ele subiu ao céu de corpo e alma, ensinando-nos assim que as dores e tribulações são um meio para conseguirmos o paraíso. O caminho do Calvário é o caminho do céu. Então, nós vamos sofrer? Sim, nós vamos sofrer. Tem dificuldade a vida de um cristão, de um católico? Tem muita dificuldade. Muitas e muitas vezes há sim uma dificuldade. Há sim tribulações. O evangelho da segunda-feira, que é o dia em que nós estamos gravando esse vídeo, que eu estou gravando esse vídeo, diz: no mundo terei tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então é difícil, tem sofrimento, tem luta, tem dificuldade, tem sacrifício, tem luta, tem. Mas o caminho da luta, o caminho do Calvário, o caminho da cruz é o caminho da nossa salvação. Então, isso não pode deixar de estar na nossa visão, naquilo que nós acreditamos. Nós não podemos deixar isso escapar do nosso panorama. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que é pela cruz, é pelo Calvário que nós vamos chegar na glória. E se Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino mestre, passou pelo sofrimento para chegar até a glória, como nós poderíamos nos negar a passar pelo mesmo sofrimento, a passar pela mesma dor? Nós não podemos deixar de passar pela mesma dor. Nós vamos nos unir a Ele. Nós vamos nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo. Como diria São Paulo, vamos completar, como se isso fosse possível, mas unir o nosso sacrifício, completar na nossa carne aquilo que faltou à paixão de Cristo. O Catecismo de Trento, o Catecismo Romano, diz o seguinte a respeito desse artigo: os fiéis devem crer, nós devemos crer, sem a menor dúvida, que Jesus Cristo, depois de consumar o mistério da nossa redenção, subiu aos céus enquanto homem, repetindo aquilo que nós já dissemos, com corpo e alma, enquanto Deus nunca de lá se ausentou. Então, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, então quando Ele se uniu a nosso Senhor Jesus Cristo, abandonou o céu, nosso Senhor, a segunda pessoa não estava mais lá? Não. Como nós já estudamos as características de Deus, Deus é onipresente. Então, enquanto Deus, Ele sempre esteve no céu. Mas, na ascensão, nós estamos acreditando, e nós acreditamos, que Ele, enquanto homem, unido à pessoa da Santíssima, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, subiu aos céus. Nunca de lá se ausentou enquanto Deus, pois que enche todos os lugares com a sua divindade, mas Ele subiu na ascensão, que nós acreditamos, enquanto homem. Não foi arrebatado por uma força, estranha, como Elias, que fora levado ao céu num carro de fogo nas Escrituras, ou como Abacuque, ou como o diácono Felipe, que, transportados através dos ares por uma virtude divina, venceram as distâncias de terras longínquas. Ou seja, não foi como se nosso Senhor Jesus Cristo fosse levado por alguém. Não, no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, não. Entretanto, não subiu aos céus só pela virtude de sua onipotência, mas também em sua condição de homem. Isso não podia acontecer por força da natureza, mas pela virtude de que estava munida. Podia a gloriosa alma de Cristo mover o corpo a seu grado, é uma das características do corpo, já falamos. Tendo já a posse da glória, o corpo obedecia sem dificuldade à direção que a alma queria lhe dar em seus movimentos. Desta maneira é que acreditamos ter Cristo subido aos céus por virtude própria, como Deus e como homem. Então, enquanto Deus onipotente, Ele podia levar-se a si mesmo ao céu, mas não era só isso. Ele, enquanto homem, também subiu aos céus por virtude própria. Por quê? Porque a sua alma, que queria ir ao céu, que desejava ir ao céu, entrar no céu, e o seu corpo, que na glória já estava completamente obediente à sua alma, subiu por virtude desse querer da alma. Na segunda parte deste artigo, nos diz o Catecismo de Trento,
estão as palavras está sentado à direita de Deus Pai. Esta expressão encerra uma figura de linguagem muito usada nas Escrituras. Para maior facilidade de compreensão, atribuímos a Deus afetos e membros humanos, apesar de não podermos imaginar nada de corpóreo em Deus, porque é por Espírito. Então, é mais uma vez para entendermos bem essa ideia. Quando nós dizemos que Ele está sentado à direita de Deus, nós não estamos dizendo que Deus tem um corpo e que Ele está sentado à direita de Deus Pai, como que se Deus tivesse um corpo como nós. Mas é usada essa linguagem para que nós consigamos entender que nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, está presente no céu. Mas como nas relações sociais julgamos dar maior honra a quem colocamos à nossa direita, assim aplicamos também o mesmo princípio às coisas do céu. Confessamos que Cristo está à direita do Pai para exprimir a glória que, como homem, alcançou acima de todas as criaturas. Então era comum nos reinos e tudo dar lugar à direita daqueles que tinham mais honra, do rei ou do imperador. Aqueles que estavam à sua direita eram aqueles que tinham mais honra. Então, para a linguagem, para que nós compreendêssemos, para que ficasse claro que nosso Senhor Jesus Cristo está acima de todos no céu e que recebeu a maior honra, nós usamos que Ele está à direita de Deus no céu. O estar sentado não exprime aqui uma postura de corpo. É a mesma ideia sendo frisada algumas vezes pela igreja, para que fique claro para nós também. Mas põe em evidência a posse segura e inabalável do régio poder e da glória infinita que Cristo recebeu de seu Pai. Disto fala o apóstolo: ressuscitou-o da morte e colocou-o à sua direita no céu, acima de todos os principados e potestades, virtudes e dominações e de todas as dignidades que possa haver não só neste mundo, mas também no mundo futuro. Pôs-lhe aos pés todas as coisas. Destas palavras inferimos que tal glória é tão própria e particular de nosso Senhor que não pode convir a nenhuma outra natureza criada. Eis porque o apóstolo declara em outro lugar: a qual dos anjos disse jamais: senta-te à minha direita. Então jamais a um anjo foi dito: senta-te à minha direita. A mais a um anjo, a outra criatura foi dito, porque isto cabe-se apenas a nosso Senhor Jesus Cristo, homem e Deus, que está à direita do Pai e que ali é o rei de todo o universo, de toda a terra, de todos os anjos. Ele é o rei de todas as coisas. O rei do céu, o rei da terra é nosso Senhor Jesus Cristo. E isso está significado nesta frase de que Ele está à direita de Deus. Porque ali Ele está recebendo a maior honra que qualquer outra criatura pudesse receber, que é de estar à direita do Pai, que é de estar acima, na glória, na honra, acima de todos os outros seres que estão no céu. Incluindo, é claro, a própria Virgem Maria, que depois dele, sim, é a maior de todas as criaturas, mas que está abaixo dele, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Assim como pela encarnação do Senhor começa todos os mistérios da nossa religião, assim também pela ascensão é que termina a peregrinação de Cristo neste mundo. Os demais artigos do credo relativos a Cristo nosso Senhor dão a conhecer sua extrema humildade, pois nada se pode conhecer de mais baixo e aviltante que o Filho de Deus se revista pelo nosso amor da natureza humana e de sua fragilidade, e queira sujeitar-se ao sofrimento e à morte. Ora, como no antigo anterior confessamos que Cristo ressuscitou dos mortos e no presente que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, não existe expressão mais sublime e grandiosa para nos dar uma ideia de sua glória suprema e divina majestade. E quais os motivos, quais as razões pelos quais nosso Senhor subiu aos céus? Antes de tudo subiu aos céus porque a seu corpo, dotado de glória imortal, desde a ressurreição, já não lhe convinha esta obscura morada da terra, mas antes a elevada e esplendorosa mansão dos céus. E não foi só para tomar posse do trono de glória e poder merecido pelo seu próprio sangue, mas também para diligenciar tudo o que diz respeito à nossa salvação. Além disso, foi para provar realmente que seu reino não é deste mundo, como ele mesmo tinha dito. Os reinos do mundo são terrenos e passageiros, apoiam-se em grandes cabedais e na força proveniente da carne. Ora, o reino de Cristo não era terrestre, como os judeus esperavam, mas espiritual e eterno.
Colocando o seu trono nos céus, o próprio Cristo demonstrou que as forças e as riquezas de seu reino eram de natureza espiritual. Neste reino, os mais ricos e os mais providos com a abundância de todos os bens são aqueles que na terra procuram com maior ardor as coisas de Deus. Então eu quero estar acima, eu quero estar honrado neste reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um reino dos céus. Eu preciso procurar com maior ardor as coisas de Deus. Então eu quero aqui nessa terra procurar com maior ardor as coisas de Deus. Assim eu terei um lugar de maior honra no céu, porque é o lugar dos santos. E um santo é aquele que procurou com ardor fazer a vontade de Deus. É aquele que procurou com ardor as coisas de Deus nessa terra. São Tiago, com efeito, declara que Deus escolheu os pobres neste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu àqueles que o amam. O que ele quer dizer aqui com estes pobres? É aqueles que são desapegados, que não se importam, não no sentido de não cuidarem, mas de não ser o mais importante aquilo que está nessa terra. Então seja meu dinheiro, seja minha casa, seja meu emprego. Isso é errado se preocupar com isso? Não. Mas se isso se torna mais importante da minha vida, eu desviei o meu olhar das coisas de Deus e estou fazendo de uma coisa que é uma criatura de Deus, estou fazendo dessa criatura o meu Deus. Santo Inácio de Loyola tem um princípio muito importante, muito adequado nos seus exercícios espirituais, que é o princípio do tanto quanto. Santo Inácio dizendo: o homem foi criado para conhecer, servir e amar a Deus e mediante isso salvar sua alma e assim alcançar a vida eterna. Ora, todo o restante Deus criou e são criaturas dele. O tempo, a minha casa, meu trabalho, o dinheiro, minha família, tudo são criaturas de Deus. E Santo Inácio diz: eu devo me aproximar das criaturas tanto quanto elas me ajudam a chegar ao meu fim, conhecer, amar e servir a Deus nessa vida. E eu devo me afastar, me abster delas de acordo ou tanto quanto elas me afastam de Deus. Então eu tenho uma amizade que me afasta de Deus. Eu tenho um trabalho que me afasta de Deus. Eu tenho uma coisa, tal companhia, tal tipo de conversa, eu tenho tal coisa que me afasta de Deus. Eu tenho que me afastar dessas coisas, tanto quanto elas me impedem de cumprir a finalidade da minha vida. Então, isso é um princípio, e aqui está relatado. Se nosso Senhor Jesus Cristo mostrou que o seu reino não é deste mundo, não é através das coisas deste mundo que eu alcanço um lugar no reino de Deus. É o que nos está dizendo o catecismo. Pela ascensão, nosso Senhor queria que, subindo ele aos céus, continuássemos nós a segui-lo com saudosos pensamentos. Então, seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, elevar-se com ele, desejar estar com ele no céu. Com efeito, pela sua morte e ressurreição, deixou-nos um exemplo que nos mostra como devemos morrer e ressurgir espiritualmente. Pela sua ascensão também nos ensina e educa a erguermos nossa mente ao céu. Então, ter um pensamento que está sempre pensando nas coisas celestes. Ter um pensamento que sempre se eleva, que transcende. Nosso fundador, o Dr. Plínio Correia de Oliveira, sempre comentava da importância de fazer exercícios de transcendência. O Sr. Dr. Plínio sempre falava isso. Ou seja, o meu pensamento, seja numa conversa do dia a dia, seja num alimento que eu estou comendo, seja num pensamento, numa oração, ela sempre tem que subir e chegar em Deus. Chama-se exercício de transcendência. Então, nosso Senhor Jesus Cristo subindo aos céus faz com que cada um de nós queiramos estar com este pensamento em Deus. Faz com que cada um de nós tenhamos essa vontade, esse desejo de ter o nosso pensamento sempre nas coisas celestes, sempre nas coisas de Deus. Pela sua ascensão também nos ensina e educa a erguermos nossa mente ao céu, enquanto vivemos ainda aqui na terra, e reconhecermos que na terra somos hóspedes e peregrinos à procura da verdadeira pátria. Nossa pátria não é nessa terra, nossa pátria é o céu. Nós somos membros, nós somos moradores do céu. Nossa pátria é o céu. E nossa alma deseja voltar para o nosso lugar. Por exemplo, Santo Agostinho tinha essa forma, essa analogia que ele fazia. Ele dizia que cada ser movia-se para a sua propriedade natural.
Então, para entendermos, ele dividia as criaturas entre terra, água, ar e fogo. Então, ele dizia o seguinte, se eu tenho uma pedra na minha mão e jogo ela dentro do mar, dentro de uma piscina, por exemplo, dentro de uma bacia com água, ela que tem como propriedade natural a terra, ela desce e vai para a terra, que é a sua propriedade natural, que é a sua característica natural. Mas, se eu acendo um fogo, se eu acendo a fumaça sobe, ela não fica na água, ela sobe, porque ela é própria do ar, ela é própria do fogo, ela é própria daquilo que está mais elevado. Então ele diz, cada coisa tende para a sua propriedade natural. E ele dizia o seguinte, e a alma do homem? Qual é a propriedade natural da alma do homem? E ele chegava à conclusão, a propriedade da alma do homem é o céu, porque o homem é próprio do céu. Então, sempre que eu deixar a minha alma nas mãos de Deus, ela vai me puxar para o céu, porque é um lugar próprio dela. Então, nosso Senhor Jesus Cristo subindo aos céus na ascensão, ele nos coloca nesse ponto de abrir-nos para esse desejo da nossa alma, como nos diz o Salmo, nossa alma tem sede de Deus, e deixar que ela nos leve, que ela nos puxe para Deus, que é para onde nós temos que ir, como cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então nós estamos à procura da nossa verdadeira pátria, porque nós somos concidadãos dos santos, nós somos cidadãos da mesma pátria que eles, dos santos que já estão no céu, membros da família de Deus. No batismo nós nos tornamos filhos de Deus, portanto membros da família divina. Ou seja, o batismo nos deifica, nós somos deuses com D minúsculo, porque nós nos fazemos parte da família de Deus, nós recebemos a natureza divina em cada um de nós no nosso batismo, portanto somos membros da família de Deus, e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo tem que nos levar a desejar estar com a nossa família, verdadeira família. Então nós poderíamos usar, e aqui num sentido belíssimo, fica em casa, na sua casa, que é o céu, lá que nós queremos ficar e ficar eternamente na alegria de Deus. Essa é a nossa verdadeira casa, lá é a nossa casa, lá é o lugar onde nós vamos ficar, sim, em casa eternamente com a nossa família, que é a família divina, que é a família de Deus, e nós somos membros dessa família, e lá vai ser muito bom ficar em casa, porque nós estaremos verdadeiramente em casa. Nessa terra não é a nossa casa. O lugar nessa terra mais próximo da nossa casa é a Santa Igreja Católica, porque já é na terra um pedaço do céu. Mas a nossa pátria, a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira família é a família de Deus, é estar no céu, é os santos que nos esperam para um dia estarmos na glória junto com nosso Senhor Jesus Cristo, que subiu aos céus de corpo e alma, com o seu sangue, com a sua divindade, homem e Deus, e nos espera para no céu, sim, ficarmos com Ele eternamente. A eficácia e a grandeza dos inefáveis benefícios que a bondade de Deus derramou sobre nós por meio desse mistério, o mistério da ascensão, desde muito os havia vaticinado o santo profeta Davi. Então Davi, que viveu 600, 700 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o seguinte: subindo ao céu, arrebatou consigo os escravos e distribuiu seus dons aos homens. Nesse sentido é que o apóstolo interpreta essa passagem. Então, como é que o apóstolo interpreta este salmo de Davi? Efetivamente, ao cabo de 10 dias enviou Cristo o Espírito Santo, de cuja virtude e exuberância encheu a multidão de fiéis ali presentes. Então é que cumpriu verdadeiramente aquela grandiosa promessa: para vós convém que eu me vá, se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas se for, eu vou-lo enviarei. Então, aqui já estava a promessa, e nós estamos nesse período, nessa preparação para o Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos, os discípulos. Pela doutrina do apóstolo, Cristo também subiu aos céus para se apresentar agora ante a face de Deus em nosso favor. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus como? Com as marcas da paixão. Levava nas mãos, nos pés e no lado as marcas da paixão, a marca da nossa redenção, as marcas da salvação da nossa alma, porque apresentando-se diante de Deus, Ele pode mostrar o sacrifício que Ele fez por nós e para alcançar para nós as graças que Ele quer nos dar. Então, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, subiu aos céus e agora Ele é nosso advogado
diante de Deus. Filhinhos meus, diz São João, eu vos escrevo para que não venhais a pecar. No entanto, se alguém pecar, por advogado junto ao Pai temos a Jesus Cristo, o justo. Ele próprio é propiciação pelos nossos pecados. Nada pode inspirar aos fiéis maior alegria e felicidade do que verem a Jesus Cristo feito patrono de nossa causa e intercessor pela nossa salvação. Ele que goza junto ao Eterno Pai de suma influência e autoridade. Então nós temos um advogado, nosso Senhor Jesus Cristo, junto de Deus. Afinal, preparou-nos um lugar conforme o havia prometido. Foi em nome de todos nós que Jesus Cristo, como nosso chefe, entrou na posse da glória celeste. Com sua ida para o céu, abriu as portas que se tinham fechado em consequência do pecado de Adão. Franqueou-nos um caminho para chegarmos à celestial bem-aventurança, conforme predissera aos discípulos na última ceia. Para confirmar sua promessa com a realidade dos fatos, levou consigo para a mansão da eterna bem-aventurança as almas dos justos que tinham arrancado dos infernos, da mansão dos mortos, do limbo. Foi nesse momento que todos eles entraram no céu. O catecismo nos indica alguns frutos da graça dessa ascensão, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo que subiu aos céus de corpo e alma. Então, eu não vou entrar no ponto de cada um deles, mas resumidamente, aumenta em nós a fé. Claro, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, subiu aos céus, nos dando a promessa de nos enviar o Espírito Santo, nos dando a promessa de ser para nós um advogado junto de Deus, de estar nos defendendo. Então, aumenta em nós a fé. Confirma-nos na esperança. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é o céu. Então, se ele subiu aos céus, levou consigo a alma dos justos que esperavam no limbo, se ele abriu as portas do céu, ele nos confirma na esperança. Eu tenho realmente esperança, eu espero o céu. Espiritualiza o nosso amor. Nosso amor não é só simplesmente um sentimento, mas é espiritualizado. Ele é realmente algo muito mais elevado, muito mais transcendente. Porque o amor, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que nosso Senhor Jesus Cristo nos amou? Nos amou até o fim, como nos diz a própria Sagrada Escritura, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É um amor despretensioso, entregue, completamente despojado de si mesmo, completamente entregue e dado aos outros, ao ponto de não ter nenhuma pretensão para si mesmo. Ele nos convida a amar assim. Nosso amor é espiritualizado, é elevado. E tira completamente esse caráter terreno do amor, essa coisa do amo por sentimento, por um desejo, amo por algo que é muito nessa terra. Isso não é amor. Amor agora é espiritualizado, é caridade, é desejo do céu para mim e para os outros. E dilata a sua igreja, a igreja é expandida, porque aí todos os povos serão convidados a serem católicos, apostólicos, romanos. Com a ascensão vinda do Espírito Santo, a igreja vai se expandir por toda a terra. E assim nós vamos viver melhor essa ascensão, nosso Senhor Jesus Cristo que sobe ao céu. E uma aplicação para nós, como é que nós vamos viver melhor essa ascensão? Ao fato da ascensão, devemos nós aplicar os mesmos princípios que expusemos anteriormente a propósito do mistério da morte e ressurreição. Todos os princípios tirados que nós falamos sobre a morte e sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa perfeita salvação nós a devemos aos sofrimentos de Cristo. Nós devemos a nossa salvação aos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E seus méritos patentearam aos justos a entrada no céu. Então deram patente, eles deram a nossa entrada, ele comprou a nossa entrada. Isto não obstante, a ascensão de Cristo se nos apresenta como um modelo que nos ensina a olhar para o alto e transportar-nos ao céu em espírito. Dizemos mais, ela também nos dá uma força divina que nos põe em condições de fazê-lo, de entrar no céu, de lutar pelo céu, de lutar pelo alto, de olhar para as coisas do alto, como nos diz São Paulo na carta aos Colossenses. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, nos diz São Paulo. Então, eu tenho que estar com os olhos colocados no céu. E a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo nos leva a estarmos continuamente pensando nisso, nessa realidade de que o céu existe, que o céu é para nós, que nós temos que pensar no céu.
o seguinte artigo diz o seguinte: de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Como se dará isso? O que isso significa? Jesus Cristo honra e engrandece a sua igreja com 3 importantes mistérios: de redentor, de protetor e de juiz. Então, nosso Senhor Jesus Cristo tem esses 3 papéis: redentor, protetor e juiz. Pelos artigos anteriores, tudo que nós estudamos até aqui, já sabemos que ele remiu o gênero humano pela sua paixão e morte, e que pela sua ascensão se tornou o perpétuo advogado e defensor da nossa causa. Ele é o nosso advogado perpétuo. Em todos os instantes, em todos os momentos, ele é nosso advogado. No presente artigo, só resta explicar a sua função de juiz. O artigo quer dizer que Cristo Nosso Senhor, naquele dia supremo, há de julgar todo o gênero humano. No dia do juízo final, nosso Senhor Jesus Cristo julgará todo o gênero humano, todos os que já morreram, todos os que estão vivos e todos os que nós nem conhecemos, que ainda viverão, serão julgados no dia do juízo. As Sagradas Escrituras atestam que são 2 as vindas do Filho de Deus. A primeira foi quando assumiu a carne por nós para nos salvar e se fez homem no seio da Virgem Maria. A segunda será quando vier para julgar todos os homens, na consumação dos séculos. Nas Escrituras, essa segunda vinda se chama Dia do Senhor, do qual diz o apóstolo: o dia do Senhor há de vir como ladrão de noite. Aquele dia, porém, aquela hora, ninguém os conhece, declara o próprio Salvador. Em prova do juízo final, basta citar alguma das passagens, mas basta citar essa passagem: todos nós teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição do bem ou do mal que tiver praticado em sua vida terrena. Então, olha, nós receberemos uma retribuição pelo bem e pelo mal. Retribuição pelo bem, uma recompensa, uma glória, uma graça. Retribuição pelo mal, um castigo. Segue o catecismo dizendo: a Escritura está cheia de textos, está cheia de passagens que nós poderemos ver, que os senhores poderão ler, que os senhores poderão buscar para tornar claro que nós seremos julgados pelos nossos atos. Se desde o início do mundo todos ansiavam por aquele primeiro dia em que o Senhor se revestiu de nossa carne, porquanto nesse mistério havia esperança de seu resgate, também agora devemos, depois da morte e ascensão do Filho de Deus, suspirar ardentemente pelo segundo dia do Senhor, aguardando a ditosa esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Nós devemos esperar por este dia. Então, explicação: existem 2 juízos. Nós passaremos por 2 juízos, como nos diz o catecismo. Qual é o primeiro juízo? É o juízo particular. A primeira ocasião é o momento em que cada um de nós deixa esse mundo. Então nós morremos, nossa alma se separou do nosso corpo. Neste exato momento nós vamos comparecer diante de nosso Senhor Jesus Cristo para sermos julgados. A alma é levada no mesmo instante ao tribunal de Deus, onde se examina com a máxima justeza tudo o que o homem jamais fez, disse e pensou em sua vida. É o que chamamos juízo particular. Repetindo, a primeira ocasião é o momento em que cada um de nós deixa esse mundo. A alma é levada incontinente ao tribunal de Deus. Onde se examina com a máxima justeza tudo o que o homem jamais fez, disse e pensou em sua vida. É o que chamamos de juízo particular. Existe o juízo universal. A segunda ocasião, porém, há de ser quando todos os homens terão de comparecer juntos no mesmo dia e no mesmo lugar perante o tribunal do juiz, para que na presença de todos os homens e de todos os séculos, cada um venha saber a sentença a que seu respeito foi lavrada. Para os ímpios, para os maus, essa declaração de sentença não constituirá a menor parte de suas penas e castigos, ao passo que os virtuosos e justos nela terão uma boa parte de sua alegria e galardão. Naquele instante será, pois, revelado o que foi cada indivíduo durante a sua vida mortal. Este juízo se chama universal. Então, nós teremos um juízo particular. No instante em que nossa alma se separa do nosso corpo, naquele mesmo instante, nós comparecemos diante de nosso Senhor Jesus Cristo para sermos julgados. Nós seremos julgados por tudo que nós fizemos, por tudo que nós dissemos, por tudo que nós omitimos
pensamentos, palavras, atos e omissões, tudo será julgado diante de Deus. Então, este é um juízo particular. Quais são as consequências desse juízo? Juízo particular. Se eu não vivi de acordo com a vontade de Deus, se eu não estava na graça de Deus, se eu não cumpri os mandamentos, se eu não cumpri as vontades de Deus, se eu não cumpri a doutrina que Ele me ensinou, se eu não segui a Santa Igreja Católica, eu vou para o inferno. Nós falaremos sobre isso, mas vou para o inferno. Se eu estou na graça de Deus, mas ainda com certas imperfeições, ou seja, estar na graça de Deus é não ter pecado mortalmente, ou se pecou mortalmente, já ter confessado e estar na graça de Deus, estar amigo de Deus, e eu ainda tenho alguma imperfeição, eu não corrigi alguma parte da minha vida, eu não fiz penitência o suficiente pelos pecados que eu cometi e confessei, então eu vou para o purgatório, terminar de me santificar, de me purificar nesse local de purificação, apesar das almas do purgatório já terem a certeza de que entrarão no céu. E existe, obviamente, para aquelas almas justas, santas, que não pecaram mortalmente, ou que se pecaram mortalmente, já haviam se confessado e já haviam feito penitência o suficiente para pagar o seu pecado, entram no céu com as suas almas limpas, justas. Então eu posso ir para o inferno ou eu posso ir para o céu, passando ou não pelo purgatório. Então nós conhecemos como esses fatos, nós conhecemos na Igreja Católica como novíssimos, que são as últimas coisas que vão acontecer na vida do homem. Ou seja, a morte, obviamente, enquanto vida é a última coisa que acontece. Depois da morte vem o juízo particular. Depois do juízo particular, ou o inferno ou o céu. Então nós que falamos até aqui da ascensão e do quanto isso deveria nos levar ao desejo do céu, pois bem, nós devemos estar sempre cientes de que nossas atitudes serão julgadas por Deus e que se elas não estiverem de acordo com a vontade de Deus, nós pagaremos por isso. E que se eu estiver fazendo a vontade de Deus, por mais sacrifício que isso me exija, isso terá de Deus um prêmio. Então, é isso que nos ensina a Santa Igreja. Então, o que nos diz o Catecismo? Quais os motivos para o juízo universal? Tá, eu tive esse juízo particular. Eu fui levado para o purgatório, fui levado para o céu, fui mandado para o inferno. Deus nos livre disso. Mas por que depois ainda vou ter um juízo universal? Será então necessário mostrar por que, além do juízo particular para cada um, fará ainda outro, que será o juízo universal? Quais os motivos? Ora, os mortos deixam às vezes filhos que imitam os pais, parentes e discípulos que seguem e propagam seus exemplos de palavras e obras. Essas circunstâncias devem aumentar os prêmios ou castigos dos próprios mortos. Então eu vivi uma vida ruim, eu vivi uma vida errada. Depois da minha morte eu fui condenado. Mas aqueles que ficaram, meus filhos, meus netos, meus amigos, imitam a minha vida. E por causa da minha má vida, caíram eles também em pecado? Caíram eles também no erro? Pois bem, eu tenho que ser julgado universalmente para que todos saibam que o erro do outro é culpa minha e isso aumente os meus castigos. Para que fique claro que o pecado que o outro cometeu tem culpa minha e isso aumente meus castigos. Então é necessário que isso tudo fique claro. E também que pratiquei a virtude, fiz o que é correto, fiz sacrifício, amei a Deus, lutei pela Santa Igreja, fiz aquilo que a Igreja me pedia. E outros, depois da minha morte, seguiram meu exemplo, fizeram aquilo porque eu lutei pela Igreja. Eu também mereço, no julgamento universal, ser mostrado para que eu também receba um prêmio maior pelos meus atos de virtude que influenciaram e que ajudaram outros a viverem também a virtude. Tal influência que a muitos empolga em seu caráter benéfico ou maligno, não acabará senão quando romper o último dia do mundo. Convinha, pois, fazer-se então uma perfeita averiguação de todas essas obras e palavras, quer sejam boas, quer sejam más, o que, porém, não seria possível sem um julgamento geral de todos os homens. Então, este é o primeiro motivo, abrir todas as consequências dos meus atos. Então, o que eu fiz teve consequência nos meus filhos, consequência nos meus amigos, consequência nos meus netos, consequência no meu esposo, na minha esposa, nos meus pais,
assim sucessivamente. Então, as minhas atitudes têm consequência, e por terem consequência, é necessário que todos saibam o que aconteceu. Segundo ponto. Então, primeiro é abrir todas as consciências para todas as consequências dos atos que eu cometi, as consequências que tem a partir dos atos que eu fiz. Então, abrir todas as consciências. Segundo, reabilitar os justos. Outro motivo ainda, muitas vezes os justos são lesados em sua reputação, porquanto os ímpios passam por grandes virtuosos. Então, eu lá pratiquei a virtude, fiz o que é correto, alguém me injuriou, levantou falso, fez calúnia, e muitas vezes muitos acreditaram. Por mais que não sejam todos, muitos acreditaram naquela calúnia. Então, no julgamento final vai ser o momento de reabilitar os justos, ou seja, dar a eles de volta aquela honra que eles perderam por uma calúnia, por alguma difamação. Vai ser o momento em que Deus fará isso com todos os justos para todo mundo. E também aos ímpios que passaram por grandes virtuosos, esse era santo, nossa, como ele era bom. Também vai ser o momento em que Deus revelará e mostrará a todos a falta de virtude, o vício daqueles. Pede a divina justiça que, numa convocação para público julgamento de todos os homens, possam os justos recuperar a boa fama que lhes fora iniquamente roubada aos olhos do mundo. Então é a hora em que Deus vai restabelecer os homens bons, justos, na sua justiça que foi roubada, da boa fama que foi roubada por calúnias que lhes foram feitas. Terceiro ponto, então, primeiro, vai abrir as consciências. Segundo, vai reabilitar os justos. Terceiro, responsabilizar também o corpo. Então, já vou ter tido meu julgamento particular. Minha alma já vai estar sendo ou recebendo as suas recompensas no céu, ou já estará recebendo seus castigos no inferno. Mas será a hora de juntar a minha alma ao meu corpo. Além disso, em tudo o que façam durante a vida, os bons e os maus não prescindem da cooperação de seus corpos. Ou seja, meu corpo cooperou. Apesar de quem peca é a alma, porque essa decisão, esse ato de vontade para ir pecar é da alma, mas meu corpo cooperou. Assim também, quando eu vou fazer um ato de virtude, uma luta ali, que é a minha alma que toma aquela decisão, meu corpo coopera para que eu cumpra com aquele sacrifício, com aquela decisão, com aquela virtude. Daí decorre necessariamente que as boas ou as más ações praticadas devem atribuir-se também aos corpos, que delas foram instrumentos. Meu corpo foi um instrumento para uma boa ou para uma má ação. Era, pois, de suma conveniência que os corpos partilhassem com as almas dos prêmios da eterna glória ou dos suplícios, conforme houvessem merecido. Isso, porém, não poderia efetuar-se sem a ressurreição de todos os homens e sem o julgamento universal. Mais um motivo para a realização do julgamento universal. E um outro ponto, justificar a providência de Deus. Como também a fortuna e a desgraça não fazem escolha entre bons e maus, era necessário provar que tudo é dirigido e governado pela infinita sabedoria e justiça de Deus. Convinha, pois, só reservar prêmios aos bons e castigos aos maus na vida futura, mas também decretá-los num juízo público e universal, que os tornassem mais claros e evidentes a todos os homens. Desta forma, todos renderão louvor a Deus pela sua justiça e providência, em desagravo daquela injusta queixa com que às vezes os próprios santos, por fraqueza humana, se lastimavam, ao verem os maus na posse dos grandes cabedais e dignidades. Ou seja, vai ser o momento em que Deus vai mostrar que Ele é Senhor de tudo e que tudo acontece porque Ele coordena, porque Ele ordena todas as coisas. Então, às vezes, nós nos questionamos por que aquele que vive aparentemente tão mal tem tal coisa e tal outra, e parece tão bem no mundo, e é tão elevado, e recebeu tantas coisas, tantas aparentes graças. Então Deus vai mostrar o porquê de cada uma das coisas. E nós vamos entender que tudo estava sob o jugo de Deus, sobre a permissão divina. Deus permitiu e tudo estava sob o controle e está sob o controle de Deus. Então, para que não se duvide de que Deus está vendo todas as coisas que acontecem na Terra, na nossa vida, foi colocado este artigo, porque Ele vai nos julgar, Ele vai julgar cada coisa que nós fazemos, Ele está vendo tudo que está acontecendo, e Deus sabe de todas as coisas. Outro ponto, alentar os bons e aterrar os maus, nos diz o catecismo. Sobretudo era necessário que a lembrança do juízo alentasse os bons e aterrasse os maus.
Ou seja, eu procuro ser bom. Pela graça de Deus, eu faço as coisas de Deus. Faço a vontade de Deus. A lembrança do juízo vai ser um alento. Deus julgará. Então, uma das coisas que o Dr. Plínio, nosso fundador, dizia: diante de Deus não existe herói anônimo. Então, não ache que eu estou praticando o bem, mas ninguém está vendo. Deus está vendo. Então, eu faço por amor a Deus e Deus está vendo e julgará. Mas também, eu que pratico o mal, eu que não cumpro a vontade de Deus e que acho que não, isso aqui vai passar desapercebido, ninguém vai notar. Ninguém notou o que eu fiz, ninguém notou uma fraude, ninguém notou uma coisa que eu fiz de errado. Deus viu e vai julgar. Então isso tem que ser aterrador para aqueles que praticam o mal, porque Deus está vendo todos os meus atos e eles serão julgados. Conhecendo a justiça de Deus, aqueles que não viriam a desfalecer, estes seriam arredados do mal, graças ao temor e à expectação dos eternos castigos. Então, às vezes a pessoa tem aquela má tendência, ou vai lá, ou tem um vício, mas a ideia de que eu serei julgado e que eu posso ir para o inferno deveria fazer com que ela parasse diante daquilo e mudasse de vida. Então, por isso que está colocado que Deus nos julgará os vivos e os mortos. Por isso, falando do último dia, nosso Senhor e Salvador declarou que haveria um juízo universal. Descreveu os sinais do tempo em que há de chegar, para que ao vê-los reconhecêssemos estar perto do fim do mundo. Depois, no momento de subir aos céus, enviou anjos que consolassem os apóstolos, tristes com sua ausência. Eles dissessem as seguintes palavras: este Jesus que de vosso meio foi arrebatado ao céu, há de vir assim como o vistes subir ao céu. Ensinaram as Sagradas Escrituras que a Cristo nosso Senhor foi entregue ao julgamento, não só enquanto Deus, mas também enquanto homem, ainda que o poder de julgar é comum a todas as pessoas da Santíssima Trindade. Contudo, o atribuímos ao Filho de modo particular, por dizermos que lhe compete também a sabedoria. Uma declaração do Senhor confirma que ele, enquanto homem, há de julgar o mundo. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim concedeu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Conferiu-lhe o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, há de nos julgar a todos, julgar a cada um de nós. E porque nós atribuímos o julgar à Santíssima Trindade, tudo que ela faz as três pessoas da Santíssima Trindade. Tudo que está fora da Santíssima Trindade, ou seja, tudo que está fora do Pai que gera o Filho, do Pai do Filho procede o Espírito Santo, tudo que está fora disso é realizado pelas três pessoas. Mas por que nós atribuímos isso a nosso Senhor Jesus Cristo? Porque o ato de julgar é próprio do sábio. O sábio é aquele que julga. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é chamado a sabedoria de Deus, a sabedoria que veio da inteligência, que veio da inteligência do Pai. Então, aquele que é a sabedoria e que se encarnou, a sabedoria eterna e encarnada. Portanto, se o julgar é próprio do sábio, é próprio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sabedoria, realizar o juízo, o julgamento. Portanto, por isso nós atribuímos a nosso Senhor Jesus Cristo o julgamento. Fica muito bem que esse juízo seja efetuado por nosso Senhor, já que os julgados são homens, se lhes há possível ver o juiz com os olhos corporais e com os próprios ouvidos escutar a sentença que lhes for lavrada, e pelo sentido chegar ao perfeito conhecimento da ação judicial. De mais a mais, era de suma justiça que aquele homem que fora condenado pela mais iníqua das sentenças humanas tomasse assento à vista de todos para julgar todos os homens. Por isso é que, depois de expor em casa de Cornélio os pontos capitais da religião cristã, depois de ensinar que Cristo fora crucificado e morto pelos judeus, mas que ao terceiro dia havia ressurgido, o príncipe dos apóstolos, São Pedro, não deixou de acrescentar: e deu-nos ordem de pregar ao povo e testemunhar que ele foi por Deus instituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, esse é um resumo, um relato de como será esse juízo. Nosso Senhor será o juiz. Esse juízo universal acontecerá no fim do mundo, depois que nós já tivermos passado por cada um de nós pelo juízo particular, se nós não estivermos vivos na hora do fim do mundo. Se nós já tivermos morrido, nós já teremos passado pelo nosso juízo particular. Então, já teremos recebido a sentença. As circunstâncias do juízo, certo? Como se dará? Como se dará esse juízo? Cristo nosso Senhor lançará um olhar.
Então, nos diz o catecismo. De jubilosa complacência para o justo, ou seja, ele ficará feliz, ele ficará complacente, ele ficará agradado daqueles que viveram justos, de maneira justa, ou seja, daqueles que foram santos, e estes serão colocados à sua direita. E com extremos de bondade lhes dirá a sentença seguinte. Qual é a sentença que nós queremos ouvir da boca de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo? Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Deus preparou esse reino para nós desde o princípio do mundo. Não se poderá ouvir palavra mais suave do que esta. Assim há de averiguá-lo quem a cotejar com a condenação dos maus. Quem levar em conta que tal sentença chama os homens bons e justos, da labuta ao descanso, deste vale de lágrimas aos cimos da alegria, das tribulações à eterna bem-aventurança, que eles merecem por suas obras de caridade. Então nós estaremos sendo chamados pela voz suave de nosso Senhor Jesus Cristo a passar deste vale de lágrimas, que foi a nossa vida de luta, de sacrifício, de homens e mulheres justos, para a eterna alegria de estar com Ele no reino dos céus. Mas aqueles que não fizeram a vontade de Deus, volvendo-se então, virando-se então para aqueles que estarão à sua esquerda, lançará sobre eles o rigor de sua justiça, usando das palavras: apartai-vos de mim, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado ao demônio e os seus anjos. Será então o momento de mandar para o inferno aqueles que foram maus. Continua o catecismo. As primeiras palavras, apartai-vos de mim, exprimem a maior das penas que atingirá os maus, quando forem lançados o mais longe possível da presença de Deus, sem que os possa consolar a esperança que virem jamais a gozar de um bem tão perfeito. Então a maior das sentenças é a pena de dano. Qual é a pena de dano? A pena de dano é a pena de que minha alma deseja a Deus, mas ela nunca verá a Deus. Ela nunca estará próxima de Deus, ela nunca será amiga de Deus. Eu estarei excluído da presença de Deus para sempre. É como se, uma analogia, eu estivesse morrendo de sede e eu soubesse que nunca eu vou encontrar água. Nunca. Não vai existir. Então, nesse momento em que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: apartai-vos de mim, Ele estará dizendo para eles: nunca vocês vão me ter, nunca, se afastem de mim. E essa é a maior pena. Por isso deve até se tomar cuidado com certas palavras que nós usamos. Muitas vezes nós, nos referindo a um menino ou a uma criança, dizemos: seu danado. Seu danado é na relação da pena de dano, é daqueles que nunca verão nosso Senhor Jesus Cristo face a face, nunca estarão na felicidade eterna. Então, essa é a pena que o catecismo vai ensinar. A pena de dano, olha só, o catecismo nos explica. Esta é a pena que os teólogos chamam de pena de dano, porque os réprobos, ou seja, aqueles que foram para o inferno, os réprobos no inferno ficarão para sempre privados da luminosa visão de Deus, nunca verão a Deus. O acréscimo, malditos, nosso Senhor, está falando para aqueles que não cumprem a sua vontade. Agrava-lhes a miséria e desgraça de uma maneira pavorosa. Ou seja, aquilo fica pior, fica agravado. Da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, ouvir a palavra maldito para mim, se na verdade ao serem escorraçados da presença de Deus, fossem pelo menos julgados dignos de alguma bênção, não há dúvida que nisso poderiam ter grande consolação. Se ainda tivessem sido julgados dignos de receber alguma bênção, mas eles são considerados malditos. Mas como não lhes é dado esperar consolo semelhante para mitigar sua desgraça, de pleno direito a justiça divina os perseguirá, com todas as maldições, a partir do momento em que são inteiramente repudiados. Então eles só receberão maldições de Deus. Além disso, além da pena de dano, que é a maior de todas as penas, quais as penas que mais se recebe aqueles que são lançados no inferno? Aí vai as penas dos sentidos. Segue-se então essas palavras: para o fogo eterno. Apartai-vos de mim, maldito. A primeira pena, a pena de dano. Nunca verão a Deus. Nunca. Mas afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O que significa isso? A esta segunda espécie de tormentos chamam os teólogos pena dos sentidos, porque empolga os sentidos do corpo, como acontece nos açoites, flagelações e outros gêneros de suplícios mais pesados.
Então é a hora do meu corpo sentirá dor, entende? Não é para duvidar que, entre eles, a tortura do fogo causa a mais intensa sensação de dor. Como tal suplício deve durar para todo sempre, ou seja, eu estarei ali naquele fogo eterno, eternamente. Nunca sairei de lá. Temos nessa circunstância uma prova de que o castigo dos réprobos concentra em si todos os suplícios possíveis, porque é o suplício tanto da alma, do desejo que eu queria do céu, quanto do meu corpo, do sensível. Mostram-no com maior clareza as últimas palavras da condenação, que foi preparado para os demônios e seus anjos. Por índole nossa, não sentimos tantos sofrimentos quando temos algum parceiro a repartir conosco o infortúnio. Então, normalmente eu vou receber uma pena, mas alguém vai receber a pena junto comigo, eu sinto menos do que se eu sentisse sozinho. E que até certo ponto nos assiste e conforta com sua prudência e bondade. Qual não será, porém, a miséria dos condenados, uma vez que em tantas aflições não poderão jamais apartar-se da companhia dos mais perversos demônios. Quem será a companhia desses que foram condenados? Os demônios. Muito justa será naturalmente a condenação que nosso Senhor e Salvador há de proferir contra os maus, porque eles vilipendiaram todas as obras de verdadeira piedade. Não deram de comer nem de beber aos famintos e aos sequiosos, não agasalharam o peregrino, não cobriram o desnudo, não vestiram o preso, não visitaram o preso nem o enfermo. E aqui são as obras de caridade, que não necessariamente é exatamente isso aqui, mas quantas pessoas têm fome e sede de Deus e eu não dou a Deus? Quantas vezes eu não atendo aqueles que estão debilitados na fé, aquele que precisa de um sacramento e eu não ajudo, aquele que precisa de uma graça e eu não vou ali ser um instrumento de Deus, Deus me cobrará disso. Fruto dessas verdades. Então, quais são os frutos dessas verdades? São essas as verdades que a igreja deve muitas vezes inculcar nos ouvidos do povo cristão. É o que nos diz o catecismo. A igreja deve falar disso muitas vezes. Então, eu estou ouvindo muitas vezes, ser pregado o inferno. Se eu não estou, infelizmente não está sendo cumprido uma coisa que é indicada pela Santa Igreja. Quando aceita com espírito de fé, a verdade que vai neste artigo, ela tem grande virtude para refrear as depravações da alma e para arredar os homens do pecado. Por esse motivo, diz o Eclesiástico, as Sagradas Escrituras: em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Tenho que me lembrar que um dia eu vou morrer, que um dia eu vou ser julgado, que um dia eu posso ir para o inferno, ou com a glória de Deus eu posso ir para o céu. Pensa nisso e eu não vou pecar. Na verdade, dificilmente alguém se arrojará em pecados com tanta cegueira que não seja de novo atraído pelo amor à virtude, em se lembrando que um dia dará contas a um juiz de suma justiça, não só de todas as suas ações e palavras, mas até dos mais ocultos pensamentos, que terá de satisfazer pelas penas que merecidamente tiver incorrido. De sua parte, ainda que a vida lhe decorra em privações, calúnias e sofrimentos, para o justo, para o santo, afervorar-se cada vez mais na prática da virtude e dar largas à sua alegria, quando se lembra daquele dia em que, após as lutas dessa vida laboriosa, será aclamado vencedor na presença de todos os homens e recebido na pátria celeste, onde Deus lhe dará o quinhão das honras eternas. Só resta, pois, a nós sermos exortados, sermos levados, querermos, desejarmos, a procurarmos uma santa maneira de viver e nos moldarmos em todas as obras de piedade. Isso nos permitirá aguardar com maior firmeza de ânimo o grande dia do Senhor que está próximo e almejar até a sua vinda como o mais vivo amor e empenho, como convém a filhos de Deus. O nosso juízo virá, nós seremos julgados e quem dera, e é o que nós queremos, que todos nós entremos na glória eterna do céu, junto de nosso Senhor Jesus Cristo que nos espera, para ali sermos felizes eternamente. Pensemos nos nossos novíssimos, pensemos que um dia seremos julgados, pensemos que um dia, com a graça de Deus, nós entraremos no céu, e tudo que nós passamos nessa vida valerá a pena. Salve Maria!
Censirus Regium dies Dei Filium, O Maria, Ave Celi Regia,